Você veio. Achei que talvez desistisse antes mesmo do novo dia se apresentar. Não lhe culparia, obviamente. Mas é reconfortante ver que agora está aqui com suas próprias pernas. Eu vou ser direto. Meu superior concordou com sua presença aqui, mas deixou claro que será um processo bem lento. Não costumamos aceitar civis com facilidade, especialmente em algo tão complexo quanto isso. Você precisará conquistar a confiança de todos aos poucos. Não se preocupe com as impressões superficiais. Jack pode parecer inflexível, mas é apenas pragmático. A unidade já teve candidatos antes. Pessoas inteligentes, técnicas e capazes, mas que não souberam lidar com o que encontraram aqui. Me entende? Creio que você vai perceber rapidamente que o FBI funciona como um organismo. Cada unidade é um órgão específico, especializado, por assim dizer. Nessa unidade, a de análise comportamental, ela opera precisamente como um sistema nervoso central. Nosso trabalho é baseado na interpretação dos estímulos psicológicos, compreender padrões, traçar perfis, prever comportamentos e, acima de tudo, descobrir intenções. Bem-vindo à caixa torácica do grande monstro. Tudo aqui pulsa em sinapse. Cada foto, cada laudo que você observa, cada rabisco do campo. Se você escutar com atenção, quase poderá ouvir o eletrocardiograma moral de um assassino. Aqui, 4 cenas, 4 estados, 4 meses de intervalo, o que sugeriria independência entre os eventos, se estivéssemos lidando com um homicida convencional. Observe atentamente a topologia da violência. Mínima dispersão de sangue, manipulação pós-mortem. Objeto símbolo introduzido no corpo. O vetor nunca se tratou de ódio. Isso, na verdade, é uma curadoria. Seu exercício de hoje será o seguinte: denominar se esses assassinatos pertencem a uma mesma gramática comportamental. Ignore totalmente a geografia, pense na semântica. Qual é a proposição que liga as vítimas? Que sintaxe de poder regula o ritual? Qual lacuna emocional o perpetrador está tentando cauterizar? Leia tudo com atenção. Depois escreva 2 páginas de perguntas, não respostas. Lembre-se do que disse. Perguntas certas, recorda bem. Uma pergunta equivocada contamina sua amostra como um todo. Dica inicial. Há uma palavra que se repete nos 4 relatórios, mas em contextos desatentos. Quando encontrá-la, não sublinhe, circule mentalmente. Deixe-a fermentar. O assassino já ouviu essa palavra tantas vezes que agora a oferece de volta, estilizada como forma de morte. Neutralização estética. Prevenir deteriorização visível. Controle tardio da narrativa. Continue nesse vetor. Controle tardio é um termo correto. O ato não termina no óbito, termina no olhar do observador. Por isso polimento, por isso ouro, por isso vitrificação. Nosso suspeito transforma a carne em manifesto e usa sua repulsa como verniz adicional. Vou estar na sala ao lado montando um modelo de dispersão evento-tempo. Quando sentir que as perguntas se esgotaram, venha e traga aquelas que ainda te incomodam. As piores são sempre as que não cabem dentro do papel. E se a náusea vier? E virá. Inspire profundamente, conte até 7, não até 10. Você vê, o número 7 estabiliza o tronco encefálico. 10 já é racionalização. E não tente ser a prova de horror. Quem finge imunidade morre de septicemia moral. Você ainda não está oficialmente dentro, por assim dizer. Jack gosta de fazer as coisas pelo livro, mesmo que o mesmo livro tenha páginas arrancadas e manchas de café. Tecnicamente, isso que estamos fazendo aqui é só um capricho meu. Um experimento. Uma espécie de pré-perfilamento, não do caso, mas de você.
Jack sabe que confio muito pouco nas formalidades. Confio menos ainda em testes objetivos de aptidão. Você já deve ter lido o que dizem nos cursos. Psicodinâmica, construtos teóricos, modelagens comportamentais, modelos de perfil organizado e desorganizado, tipificação por motivação primária, análises VCAP cruzada com traços DSM. É bonito no papel, mas o papel realmente tem pouca eficácia. Quando esses valores são usados no campo, não há nenhum tipo de diagrama. Existem odores, texturas, desalinhamentos sutis. E mais importante que isso, existe dissonância. Cenas de crime nunca mentem, mas elas conciliam seus fatos. Sempre escondem algo, e o que elas escondem é o que queremos encontrar. Olhe bem para este caso, por exemplo. Morristown, Nova Jersey. 3 vítimas encontradas em posições supostamente naturais, como se tivessem desmaiado durante uma caminhada, sem lesão aparente. Examinador preliminar achou que fosse infarto coletivo. Até que alguém percebeu. Todos estavam com a boca entreaberta. E havia sal no céu da boca. Sal de cozinha. Nada mais e nada menos. O assassino da época tinha uma fixação com salinidade. Talvez um tipo de purificação também simbólica. Uma espécie de lavagem do verbo. Acreditava que o sal purificava a linguagem impura do mundo. Asfixiou as vítimas de forma passiva com cloreto de sódio granulado. Causava microespasmos na faringe até gerar parada respiratória. Você aprende isso num curso? Consegue aplicar isso com base apenas em taxonomia de comportamento ofensivo? É claro que não. Por isso que eu insisto. Teoria serve para montar uma caixa. Mas um perfilador de verdade aprende a ouvir o som que vem de fora da caixa. Você vai perceber que há 2 perfis em qualquer cena: o que foi deixado pelo autor e o que está sendo projetado para quem observa. Nosso trabalho é separar os 2 sem contaminá-los. E isso exige mais do que técnica. Exige permeabilidade controlada. Já trabalhei em casos que envolveram violência ritual, assassinatos simbólicos, múltiplos autores, cooperação compulsiva entre psicóticos. Inclusive um que envolvia a replicação de quadros da Renascença em cenas de crime com corpos reais. Mas o mais desafiador sempre são os casos em que o perfilador percebe que aquilo que está estudando também existe dentro dele. Eu te vejo por isso. Você lê diferente. Sua mente opera numa curvatura lateral. Enquanto outras pessoas traçam um vetor de A até B, você mapeia a distância entre por que A aconteceu e por que B foi necessário depois disso. Eu não preciso de um pupilo. Isso não é sobre lecionar, muito menos sobre ensino. É sobre observação paralela, ambiguidade clínica. 2 pares de olhos que funcionem com sistemas nervosos diferentes. 2 filtros que somem em análise cruzada. Você pode ainda não ser do time, mas também não é mais um civil. Você está naquele limbo peculiar onde a sensibilidade pode ser um dom ou uma maldição. Só depende do que você fizer com ela. Quando estiver pronto para me mostrar o que encontrou, me procure. Mas só venha se tiver algo que te incomoda, algo que se recusou a fazer sentido. É aí que você começa a perfilar de verdade. Pois bem, se esse quadro estivesse completo, eu não precisaria de você. Então, o que falta? Reparo, reconstrução da integridade perdida. O assassino destrói e no mesmo gesto tenta restaurar. Um Prometeu enferrujado soldando o fígado que ele mesmo arrancou. Vê porque eu não confio na cartilha do FBI? Eles procuram tipologias estanques. Hediônico, missionário, visionário. E quando aparece alguém que repara suas vítimas, a tipologia implode e a papelada continua. Burocracia pode ser considerada uma constante anestesia. Enquanto o formulário gira entre departamentos, há alguém em outra cidade lixando pálpebras para receber folhas de ouro. Isso não vai constar em nenhum procedimento operacional padrão.
Jack sabe que eu passo por cima de formulários, atas e hierarquias, mas nunca por arrogância. Eu faço isso por urgência. Cada dia gasto assinando cadeias de custódia é um dia a mais para o próximo ritual. Quando você for finalmente admitido, você vai ouvir bastante sobre compliance, admissibilidade em julgamento, padronização de relatório. Tudo legítimo para após o fato. Mas aqui dentro, na fase viva do horror, nosso trabalho é impedir que o próximo corpo vire estatística. Burocracia só reconhece cadáveres. Eu prefiro reconhecer pulsos ainda quentes. 30 dias. Um ciclo litúrgico. O próximo ato, se mantiver a cadência, será 4 dias. Precisamos de ligação entre as vítimas que não seja visível. Você já achou a palavra. Agora precisamos do local de onde essa palavra poderá emanar. Registros de transações eletrônicas das 4 vítimas. Gastos em serviços de restauração, workshops, lojas de materiais de arte. Cruza isso com geolocalização do celular. Tenho acesso extraoficial. O Bureau ainda carimba o pedido. Faça o overlay. Identifique convergências. Depois levaremos ao Jack. Ele não liga de atropelar protocolo se já puder tirar a captura. Mas lembre-se, o nosso atalho não é um desrespeito, é uma terapia intensiva. Papéis salvam reputações. Pressa salva gente respirando. E a propósito, foi uma boa pergunta. Quando descobrimos o que ele acha que precisa de reparo, teremos encontrado o coração da ferida. E talvez possamos suturá-la antes que sangre de novo. 4 dias. Lhe dou boas-vindas à janela de ouro. Olá, Will. Mesmo às 8 da manhã, ainda com o ar de quem passou a noite nos sonhos de outra pessoa. Dr. Lecter. Esperava que aparecesse apenas mais tarde. E este aqui seria o novo par de olhos. A companhia que você ansiava. Por enquanto, observador civil sob minha tutela. Está calibrando percepção. Dr. Hannibal Lecter. Psiquiatria forense. Consultor quando convidado. Crítico gastronômico quando inspirado. É um prazer. Calibrar percepção requer uma dieta adequada, Will. O cérebro exausto vê apenas o que já conhece. Posso sugerir uma proteína de qualidade e sono genuíno? 2 ingredientes cada vez mais raros por aqui dentro destas paredes. Quando dormimos, Dr. Lecter, outros acordam para nos oferecer mais trabalho. E também transformam carne em ouro, pelo que soube pela detetive Katz. Sublimação curiosa. Diga-me, meu caro observador, quando viu as fotografias, você sentiu repulsa ou curiosidade primeiro? Ele ainda está destilando a sequência de perguntas, doutor. Repulsa e curiosidade não são excludentes. Claro que não. São como sal e açúcar. Na medida certa, realçam o sabor da veracidade. Eu tenho 15 minutos com Jack. Após isso, se quiserem, podemos conversar sobre restaurações e até reparos. Uma palavra que parece ter-lhes ocupado a manhã toda. Na realidade, quem requisitou sua presença fui eu. Há algumas alternâncias nos exames de toxicologia que não estão batendo com o laudo provido anteriormente. E dado sua expertise, presumi que poderia nos auxiliar nesse percalço. Existem picos de metais pesados em 2 cadáveres, mas vestígios quase nulos nos outros. Gostaria de 1 segundo, melhor, de alguns minutos do seu tempo. A ala do necrotério está livre. Topa nos acompanhar? Ora, então foi você, meu caro Will. Que raridade, mas um deleite.
Uma autópsia comparativa antes do almoço? Delicioso. Lhe concederei meus sentidos aguçados. Vamos proceder à extração de amostras remanescentes de fluido vítreo e tecido hepático. Precisamos de cromatografia detalhada para confirmar se o ouro observado é metafórico Ou farmacológico. O ouro medicinal aurutiomalato foi usado durante décadas em artrite reumatoide. Se nosso autor empregou sais de ouro, talvez procure um efeito citotóxico, não apenas ornamental. Começo pela apreensão ocular. Vítima A. Rotule A, HV, marca-tempo T0. Observem calmamente. Lamelas microscópicas entre conjuntiva e película dourada. Como uma folha de ouro para kintsugi. Reparo cerâmico japonês. Nosso sujeito não a pincelou. Ele prensou com uma espátula bem fina. Ouro 24 quilates seria maleável demais. Isto parece liga ouro-cobre 22 quilates. Dureza maior, cor ligeiramente mais rosada. Mas eis um ponto. Por que uma liga e não ouro puro? É bem simples, na verdade. Menor maleabilidade, mais arranhões. Um sinal de que não pretende um acabamento perfeito. É um ouro funcional, não apenas expositivo. Funcional. Cicatrização eletiva? O cobre possui propriedades antimicrobianas. Exato. Ouro fixa o ritual. Cobre previne degradação microbiana. Ele quer preservar a obra durante a festa da autópsia, por assim dizer. Vamos ao fígado da vítima B. O laudo preliminar indicou depósito de mercúrio, mas o sangue periférico quase zerado. Desalinhamento gritante. Mercúrio injetado pós-mortem? Não. Na verdade, não. Vejam a distribuição radial a partir da veia porta. Isso sugere absorção em vida. Curto intervalo até o óbito. Talvez dimetilmercúrio? Volátil, atravessa o látex, sintomas bem tardios. Os efeitos que poderiam ser confundidos com enxaqueca por dias até um colapso neurológico. Um veneno invisível para o clínico bem pouco atento. Distribuição centrífuga, provável administração oral continuada. Há na medicina antiga a ideia de que curar é interromper a corrupção antes que o corpo denuncie. Nosso assassino parece insistir em curar após o dano, mas apenas a epiderme do fenômeno. Curar cadáveres para declarar que a vida é incurável. Que grande ironia. Finalmente, uma frase digna de epígrafe. Guarde-as com carinho, jovem. Elas sustentam relatórios durante julgamentos morosos. Aparentemente, o Jack vai ter matéria suficiente para tirar o caso do compasso burocrático. Se for autorizada a nossa hipótese de contagem regressiva, ativamos o protocolo de risco serial e pulamos metade do ritual de aprovações. E quanto a você, meu caro observador? O que vai dizer em sua ata? Uma ficção científica ou talvez até um diagnóstico final? Um diagnóstico que antecipe o próximo dano, não é? Excelentíssimo. Você começou a entender. Salvar vidas com este rapaz aqui não exige conforto, exige até uma certa premonição clínica. É hora de mostrar aos burocratas por que recortamos cadáveres antes de preencher formulários. Espere aqui, está bem?
O Jack precisa ver isso imediatamente. Sua análise será incluída no corpo de parecer, mas com rótulo provisório. O Bureau espera atualizações formais e eu preciso justificar cada curva fora do protocolo. Mencionarei sua participação nas atas, mas ainda como autor provisório. Mantenho Hannibal por perto. Ele sabe afiar arestas que eu deixo em bruto. Enquanto isso, por que não ocupamos o tempo útil? Sente-se, por favor. Imagine isso como sua primeira lição de higiene mental antes de lidar com vísceras mais simbólicas. Sabe, existe um axioma clínico que eu gosto de repetir aos iniciantes ou primeiros pacientes. O horror é um solvente de identidades. Ele dissolve a membrana que separa o que observamos daquilo que somos. Minha tarefa agora é medir a espessura dessa membrana em você, dentro da sua cabeça. Vamos começar básico. Bem simples, na verdade. Me diga algo que viu no necrotério e não ousou anotar. Por que achou irrelevante ou porque o perturbou a ponto de querer rejeitar esse fato? Muito bem. Negligenciar contaminações potencialmente significativas é o primeiro tropo do analista ansioso. Freud chamaria de ato falho do assassino uma assinatura involuntária. Mas com assassinos ritualistas, nada é realmente involuntário. Talvez seja um acento, um tio sobre a palavra reparo. Um lembrete de que a pureza não é nada mais além do que uma ficção. Para sobreviver nesse ninho de cobras, você precisará cultivar 3 aptidões. Algo que o eu já faz muito bem. A primeira se chama catalepsia voluntária. O que significa, basicamente, é suspender a emoção, mas sem amputá-la. Como quem mergulha o braço em gelo e sente o frio, mas não o deixa subir ao peito. O segundo ponto seria uma memória previdente excessiva. Ou seja, guardar imagens em compartimentos estanques, revisá-las apenas no microscópio da consciência. Mas nunca, jamais, à noite sozinho na cama. E o último ponto seria uma contratransferência dirigida. Usar sua empatia como um bisturi, mas nunca como uma esponja. Você cortará o tecido simbólico, mas nunca o absorverá. Entende o que eu quero dizer? Vamos fazer um exercício de catalepsia, sim? Por favor, feche seus olhos. Recorde a cor exata do ouro nas pálpebras do corpo masculino. Agora, sem abrir os olhos, descreva-me o cheiro predominante na sala de autópsia que não era de formaldeído. Excelente. Consegue manter as 2 sensações simultâneas? Brilho e cheiro, forma e solvente. Continue respirando calmamente. Sua mente aprenderá a suportar estímulos concorrentes sem colapsar. Pode abrir seus olhos. Agora vamos exercer um ato de contratransferência. Imagine que o assassino está sentado onde eu estou. Ele diz para você: eu restauro o que o mundo descarta. O que você responderia para esse sujeito? Você mascara a morte para fingir que controla a vida. É uma bela ponderação. Mas veja bem, você já utiliza retórica confrontativa sem exibição emocional. Sua primeira defesa já foi muito bem construída. Talvez nas palestras que você tenha visto do eu. Apenas uma presunção, por assim dizer. Eu sou bem observador. Se pode notar. Faz parte do meu trabalho, claro. Resguarde-se. Depois do quarto corpo, alguns iniciantes sonham com ferrugem na boca, com verniz escorrendo dos próprios olhos. Se isso acontecer, anote. Uma defesa é um início bem promissor. Contudo, defesas se oxidam. Precisam de manutenção contínua.
Assim como os objetos quebrados que o nosso artista procura reparar. Agora eu quero investigar a sua memória previdente. Você aprendeu que deve arquivar imagens em gavetas estanques? Quero testar a qualidade dessas gavetas. Isto aqui, meu cara, é uma solução fraca de fenol com especiarias. Lembra vagamente o conservante usado em necrópsias anteriores ao formaldeído. Eu peço que inspire discretamente. Isso. Muito bem. Agora descreva para mim, sem olhar para lugar algum, a disposição exata dos instrumentos na bandeja à direita dos cadáveres. Lâmina, pinça, tesoura. A ordem precisa, por favor. Isso. Correto. Muito bem. A gaveta se abriu sem vazar outras imagens. Agora eu peço que a mantenha fechada agora. Se a lembrança invadir seu sono, ela fará o papel do assassino dentro de você, repetindo o ritual até que aceite a presença dele. Vamos continuar, sim? Vamos falar de contratransferência dirigida. Empatia restrita é um dissolvente, mas empatia alinhada pode ser uma lâmina de dissecação muito precisa. Vamos a um exemplo bem prático. O nosso restaurador deposita cobre e ouro para atrasar a corrupção do corpo. Se você sentir a motivação dele, o terror de perder a forma, você poderá até prever o próximo passo. Projete esse medo em si mesmo. Imagine que sua identidade, nome, rosto, lembranças começarão a apodrecer ao nascer do sol. O que faria então, meu caro novato, para preservar essas suas características tão singulares? Talvez gravar confissões, moldar máscaras faciais, embalsamar fragmentos de pele num ritual bastante obstinado. Mas que interessante. Você está vendo? Você já até criou um script bem simbólico. O assassino faz o mesmo. Nosso culpado também exerce esse tipo de congruência, mas apenas com ferramentas menos ortodoxas. Quando entender o que você embalsamaria primeiro, saberá o que ele escolherá como um próximo troféu. Agora, um ato bem mais delicado. Chamaria isso de ressonância somática. A forma como seu corpo ecoa com o corpo da vítima. Quando o bisturi abriu seu fígado na autópsia impregnado de mercúrio, qual músculo seu se contraiu primeiro? Seu diafragma? Masseter? Ou nenhum em específico? Um leve repuxo no abdômen. Muito bem. Você é bem observador. O assassino cortou a vítima. Seu organismo espelhou a lesão. Reconheça esses ecos. São sinapses ponte entre você e o perpetrador. Se você aprender a senti-los sem ceder a eles, poderá entrar e sair da mente dos assassinos sem perder fragmentos da sua. Vamos ao último exercício. Uma configuração do seu limite ético. Complete a frase sem refletir. Eu aceitaria mutilar um cadáver se isso significasse impedir o próximo assassinato. Notável honestidade. A maioria tentaria maquiar ou até hesitaria de responder a pergunta. Mas você não fez isso. Guarde bem essa resposta. Será seu primeiro marco de fronteira. Toda vez que cruzar um novo limiar, documente-o. Quando não houver mais marcos, você saberá que está perdido. Leve isto aqui com você. Será seu diário de perfis internos. Não para seus casos, mas para você. Escreva sensações intraduzíveis, cheiros que voltarem, sonhos recorrentes, palavras-chave que o assustarem. Pode mostrar a Will se desejar, mas só quando confiar suficientemente nele. E sem ter a noção que ele tentará curar você à força. Por ora, considero sua membrana psíquica
flexível. Não quebrará ao primeiro choque, mas vai ranger ao primeiro toque. E o ranger até que é bom. Nos lembra que ainda há uma estrutura sólida bem aí dentro. Bem, se me der licença, ainda possuo alguns pacientes no dia de hoje que preciso atender em meu consultório. Alguns mais essenciais do que outros, se faz sentido para você. Mas o prazer foi todo meu. Quem sabe nos encontraremos em breve. Irei aguardar ansiosamente pela nossa próxima consulta. Até breve. Jack validou os resultados toxicológicos, inclusive as suas notas marginais, com o meu endosso. Ele está convencido de que o vetor reparo justifica abrir a alça investigativa para artistas, restauradores e toxicólogos históricos. E, além disso, aceitou oficialmente você como analista trainee. A palavra provisório ainda está carimbada, mas só porque ele é casado com a burocracia. Vejo que o Hannibal já marcou território. Ele te expôs ao solvente de identidades, eu aposto. Ótimo. Cruzei seu levantamento de sulfato de cobre com a malha de ateliês de restauro que compraram nutrientes de folha de ouro nos últimos 6 meses. Convergência tripla em um raio de 20 km ao sul de Alexandria. Jack vai liberar a ordem de vigilância ao amanhecer, mas a papelada para mandados levará 48 horas. Eu não pretendo esperar. Quero reconhecimento visual noturno, entender a rotina. Sem distintivos. Só olhos e binóculos. Preciso da sua cabeça fria. Você viu detalhes nos laudos que nem eu vi. Gostaria que você estivesse no banco do carona, observador direto. Caso aceite meu pedido, aqui há 2 regras que quero que você siga. Sem contato e sem heroísmo. Apenas captar padrões, quem chega, horários, o que carregam. Porém, antes disso, vá para casa. Tome um banho quente, coma algo sem cheiro de químico. Escreva 3 linhas no diário que o Hannibal lhe deu. Descreva suas costuras mentais. E quebre-as no papel antes que quebrem quando o motor do carro ligar. E guarde isso no seu bolso interno, perto do coração. É sua caixa preta. Se tudo der errado, será a voz no gravador explicando como o avião caiu. Parabéns, trainee. Amanhã à noite você verá o ritual antes mesmo de virar um cadáver. Poucos têm essa chance, e menos ainda conseguem aproveitá-la.